Obrigado por assistir. As últimas notícias. Número 3. Fantasmas do tsunami. Abalou a totalidade do Japão, todo o país, depois o mundo inteiro. Sismógrafos até na Nova Inglaterra enlouqueceram. Com 8,9 na escala Richter, o terremoto de Tohoku em 11 de março de 2011 foi o terremoto mais poderoso a abalar a Terra do Sol nascente. Quando os pesquisadores revisaram posteriormente as estimativas iniciais para 9,1, tornou-se o terceiro terremoto mais poderoso registrado na história moderna. Mas não foi tanto o abalo terrestre que causou o estrago em 11,03, mas sim a água. A parede de 30 metros de altura do Oceano Pacífico que atingiu a costa do Japão. Um tsunami como o mundo nunca havia visto. Quando a água finalmente baixou, misericordiosamente recuou. Quase 20 mil pessoas estavam mortas, com a maioria nunca encontrada, deixando entes queridos incapazes de lhes dar um descanso adequado. Quase imediatamente após o desastre, os residentes ao redor da Península Oshika do Japão começaram a relatar experiências estranhas. Um homem buscou sua mãe, desaparecida na enchente. Ao adentrar o abrigo de resgate, viu sua mãe na cadeira de rodas à janela. Encantado, ele levantou a câmera para fotografá-la. Mas ele ficou confuso quando a imagem na câmera não era de sua mãe, mas de outra mulher. Olhando para cima, notou a ausência de sua mãe. Ele descobriu a terrível verdade mais tarde. Sua mãe havia morrido enquanto estava em um ônibus que foi levado. Outra mulher escreveu, mas nunca menciona como perdeu o filho de 3 anos no tsunami. Por semanas, ela manteve a esperança de que ele eventualmente apareceria em algum abrigo. Mas quando um de seus brinquedos eletrônicos começou a ligar e desligar sozinho, ela disse que sabia que ele estava morto. Havia alguns relatos de grupos de fantasmas se alinhando em frente a lojas que já não existiam mais. Com muitos desses espíritos sem braços, pernas e até cabeças. Havia alguns relatos de grupos de fantasmas se alinhando em frente a lojas que já não existiam mais. Com muitos desses espíritos faltando braços e pernas, e até mesmo suas cabeças. Sim, talvez os acontecimentos paranormais mais estranhos após o terremoto começaram a acontecer com os taxistas da região 5 anos após o desastre. Em 2016, começaram os relatos de surtos de passageiros fantasmas. Entre os taxistas japoneses na cidade costeira de Ishinomaki. Essa área quase foi apagada do mapa por uma onda de água do mar. 3.000 residentes mortos ou desaparecidos. Um taxista contou a um pesquisador da Universidade de Tohoku que uma vez pegou um jovem na casa dos 20 anos que entrou no banco de trás do seu táxi. Quando o motorista perguntou para onde ir, o homem simplesmente apontou para frente e disse, Hioriyama. O motorista ligou o taxímetro e a tarifa começou a aumentar enquanto ele dirigia para o local desejado pelo homem. Quando chegou à periferia da área e parou, ele ficou chocado e confuso ao descobrir que não havia ninguém em seu táxi. Outro taxista de meia-idade contou uma história em que uma jovem adolescente, vestindo um casaco pesado apesar do clima quente, entrou em seu táxi. Com lágrimas nos olhos, ela implorou ao motorista que a levasse para uma área da cidade chamada Minamihana. O motorista, olhando para a garota pelo retrovisor, informou que a área estava quase totalmente devastada. Tem certeza que quer ir? Sem resposta, ele engatou o carro e partiu. Foi então que ele ouviu a garota perguntar com uma voz trêmula, Eu morri? Assustado, o motorista virou-se para o banco de trás apenas para encontrá-lo vazio. O pesquisador universitário que começou a compilar as histórias desses estranhos taxistas notou que em cada caso, o motorista estava tão convencido de que seus passageiros eram reais que eles começaram seus taxímetros, o que significava que eles tinham que pagar pelas tarifas fantasmas, eles mesmos quando perceberam que não havia ninguém em seus carros.
O pesquisador acredita que isso prova que os homens criaram suas histórias para publicidade. Na área devastada, os clientes de táxi eram poucos e distantes entre si, e os motoristas estavam precisando de dinheiro. As mulheres hesitantes em iniciar seus taxímetros não acreditavam ter um passageiro real. Na maioria das vezes, os taxistas não se irritavam com as tarifas abandonadas. Na verdade, eles viam as assombrações como uma honra, tendo sido escolhidos por seus passageiros fantasmas como sua última comunicação com o mundo dos vivos. O que é um mundo que, anos após o desastre, parecia reconstruído e muito diferente para os que partiram. Os espíritos parecem não conseguir encontrar seu lar. O residente de Ishinomaki Kancho Azawazi disse ao Mistérios Não Resolvidos em 2020 Almas Perdidas, não tem para onde ir, então elas pedem ajuda às pessoas na rua. E talvez também por uma carona. Número 2. Fantasmas do voo 401. O capitão Boblov, confuso, examinou o painel de instrumentos no Lockheed L-1011. Os alarmes de baixa altitude soavam no cockpit, mesmo sem Loff alterar as configurações de voo. Minutos atrás, a lâmpada do botão do trem de pouso começou a falhar. Mas isso não era nada. Loff virou seu assento para dizer ao engenheiro de voo Don Repo para descer até a parte inferior do avião para verificar. Mas esse alerta de baixa altitude não tinha lógica. Ei, ainda estamos a 2.000 pés, não é? O oficial de Loff questionou. Mas Loff não respondeu, porque ele não sabia. Ele olhou pela janela do cockpit, desconcertado, tentando se localizar. Era pouco após as 21h e o céu da Flórida estava totalmente escuro e sem estrelas. Ei, Loff falou alto para si. O que está ocorrendo aqui? 10 segundos depois, em 29 de dezembro de 1972, o Jumbo Jet da Eastern Airlines se chocou em um pântano nas Everglades da Flórida, matando 103 pessoas, incluindo Loff e o segundo oficial Don Repo. A culpa do acidente foi atribuída posteriormente à tripulação de voo pelos investigadores. Eles tinham sido distraídos, disseram eles, pela lâmpada queimada. Loff havia desativado o piloto automático e todos eles falharam em perceber isso. A Eastern Airlines pagou $250 para cada um dos 75 sobreviventes do acidente, pelo que a NTSB disse ser um erro de cabine do piloto Bob Loff. O dinheiro, no entanto, provavelmente não era nada comparado à experiência de sobreviver a um acidente de avião em um pântano, apenas para ser avaliado por enxames de jacarés famintos, enquanto esperava pelo resgate. E os mortos? Em muitas assombrações, fantasmas retornam ao mundo dos vivos quando suas mortes poderiam ter sido evitadas. Às vezes, esses fantasmas estão em busca de justiça ou retribuição. Isso ocorreu com o voo 401 devido à frugalidade da própria Lockheed. A empresa estava em sérias dificuldades financeiras no início dos anos 1970 e à beira da falência. Após investigar o acidente, a Lockheed recolheu e planejou reutilizar os destroços do avião recuperáveis para economizar custos. Peças mecânicas do avião TriStar do voo 401 foram limpas e reinstaladas em outros aviões da frota da Eastern Airlines. Na verdade, toda a área da cozinha do 401 foi reconstituída e colocada em um novo lugar. Então, foi movida para a cozinha de outro avião, permitindo aos fantasmas do voo 401 retornar ao nosso mundo. Um dos primeiros relatos era do vice-presidente da companhia aérea, voando para Nova York. Ele colocou a cabeça na cabine para cumprimentar seus funcionários. O piloto virou-se e sorriu, e conversou com o VP por um tempo. O executivo sentou-se na primeira classe e observou quando, momentos depois, o piloto do avião entrou a bordo e entrou na cabine vazia. Mais tarde, o executivo percebeu que o homem com quem estava conversando era, na verdade, o querido piloto falecido, Bob Loft.
Outra história relata uma comissária de bordo tentando acordar um homem atordoado, sentado em uma seção vazia na frente do avião. O homem estava vestindo um uniforme de piloto, mas ele não respondia quando a aeromoça tentava acordá-lo. Ela se dirigiu para a cabine de comando e informou o piloto, que desafivelou seu cinto, e foi para a área de passageiros para verificar o homem. Mas o piloto ficou pálido quando reconheceu o homem como seu velho amigo, Bob Loft. O piloto informou a comissária de bordo e, ao voltar, ficaram surpresos ao ver que o homem desapareceu. Comissários da Eastern Airlines relataram avistar Bob Loft, e o rosto de Bob Loft e tudo, desde um compartimento superior até o vidro no mini-fogão da cozinha. Um engenheiro de voo trouxe seu registro sobre uma experiência que teve com o resto de sua equipe. Enquanto estavam em grupo discutindo as capacidades do avião, um dos homens se manifestou e alertou os outros sobre a falha eletrônica da aeronave. Então o homem se afastou. De acordo com o engenheiro de voo, o homem havia sido o engenheiro de voo do 400 e um Dom Repo 2 anos após sua morte. Para confirmar, os eletrônicos foram inspecionados e estavam realmente defeituosos. Nos 4 anos ou mais após o acidente do voo 401, houve tantos encontros paranormais relatados à Eastern Airlines, que ela disse a seus funcionários para pararem de falar sobre eles, sob ameaça de um processo. Esse suposto encobrimento foi registrado no livro mais vendido, O Fantasma do Voo 401, por John G. Fuller. O livro acabou sendo transformado em um filme da NBC, de 1978 muito bem avaliado, estrelado por Ernest Borgnine e Russell Johnson, o professor da Ilha de Gilligan, como Bob Loft. A tese do livro e do filme afirma essencialmente que a Eastern Airlines foi diretamente responsável pelo surto de fantasmas por permitir peças reusadas no amaldiçoado avião 401 e outras aeronaves. Eastern Airlines, disse o autor, retirou e destruiu os diários de bordo dos funcionários que descreviam as assombrações. A companhia aérea, então, ameaçou processar o autor antes de se dar conta de um potencial desastre de relações públicas. A Eastern iniciou a remoção metódica das peças 401 de suas aeronaves, num período de 2 anos. Após 1974 não existem mais relatos de aparições espirituais, alertas etéreos de Romulus. Mas houve justiça. Como mencionado, fantasmas geralmente surgem buscando algum tipo de justiça cósmica. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes culpou o erro do piloto pelo acidente do voo 401, mas depois se determinou que o desligamento do piloto automático por Bob Loft contribuiu. Ocorreu parcialmente por um design inadequado. O desligamento poderia ocorrer com um simples toque de joelho no manche. Era muito fácil para alguém não perceber que ele havia sido desengatado. Redesigns da cabine garantiram que o incidente do voo 401 não se repetirá. Talvez permitindo que Bob Loft, Dom Repo e a tripulação do voo 401 descansassem finalmente. A queda do trem número 9. Segue uma lenda frequentemente contada na Carolina do Norte. São 3H, numa fria manhã de agosto de 1941. Patricia e Larry Hayes tentaram não discutir enquanto estavam sobre o pneu furado na estrada Buffalo Shoals, perto de Statesville e Iredell. Tinha sido um dia longo e uma manhã cedo. Eles já estavam acampando. Não queriam despertar seus 2 filhos no carro. Larry voltaria a pé para a casa que viram há alguns minutos, a cerca de 1 quilômetro atrás na estrada. Os residentes se irritariam ao serem acordados à noite, mas Larry afirmou que não havia outra opção. Deixaram o pneu extra em casa para levar mais equipamento de camping no porta-malas. Afinal, planejavam acampar por 5 dias até o próximo fim de semana do dia do trabalho. Com um suspiro, Larry partiu com sua lanterna e Patricia subiu no banco de trás para manter seus filhos aquecidos enquanto esperavam.
Depois de alguns minutos, Pat ouviu o som baixo do apito de um trem ao longe. Ao notar que a estrada estava perto de uma ponte de trem, ela se questionou se o trem em aproximação despertaria seus filhos. Pat ouviu enquanto o apito ficava mais alto e então ela observou enquanto a luz aparecia na curva e ficava maior à medida que se aproximava deles. Logo, ao se aproximar da ponte de trem Bósnia, ela conseguiu distinguir a locomotiva do trem e seus vagões de passageiros bem iluminados. O apito gritou na noite. Porém, Pat se sentiu aliviado ao ver seus filhos ainda dormindo. Ao trem cruzar a ponte, ela girou a cabeça ao som estridente dos freios chiando. Um pequeno gemido de metal torcido seguiu, e Pat pressionou a mão contra a janela do carro e observou enquanto a ponte cedia. A locomotiva do trem, seguida por 4 vagões de passageiros um a um, caiu no desfiladeiro ao lado da estrada. Ela podia ouvir os gritos dos passageiros e dos carros, enquanto os via desaparecer sobre a borda da ponte em um estrondo ensurdecedor. Pat saiu do carro às pressas e correu pela estrada para ver quando de repente foi abordada por um homem que aparentemente surgiu do nada. Ele estava vestido como um condutor de trem. E ele preenchia com um relógio de bolso dourado brilhante enquanto falava. Desculpe, senhora, pode me informar a hora? Quero verificar se meu relógio funciona. Confusa, Patrícia checou o horário e correu para a beira da estrada, olhando para baixo no desfiladeiro. Mas não havia nada lá. Sem locomotiva fumegante, sem destroços retorcidos e sem passageiros mortos. Ela percebeu que, ao voltar, o condutor do trem também desapareceu. Ela ficou boquiaberta olhando a estrada. Quando seu marido e um morador retornaram para auxiliar, ela compartilhou sua história. Observaram por cima do cavalete? Abaixo, no desfiladeiro, a 60 pés da ponte. Parecia estar tudo bem. No dia seguinte, Pat e Larry foram ao depósito de trens de Statesville para relatar seu avistamento. Foi quando soube de um homem chamado Hugo Linster. Ele era um mestre de bagagens. No trem no 9, estrito com o tempo. Ele e outras 22 pessoas morreram no acidente da ponte de trem de Bostônia, em 27 de agosto de 1891, há 50 anos. Como uma sobrevivente do acidente, Sarah lembrou, ele e seu companheiro de viagem conseguiram escapar chutando a janela de seu carro capotado. Estávamos sangrando muito. 23 pessoas morreram, 18 com pescoços quebrados. Tendo caído em um barranco, os destroços se acomodaram parcialmente no terceiro riacho abaixo. Uma jovem chamada Lumen Poole, presa em um carro de passageiros com sua mãe, tentou desesperadamente manter a cabeça de sua mãe acima da água até que a ajuda chegasse. Mas sua força se esgotou e ela teve que soltar. Sua mãe se afogou ao aguardar o resgate. O desastre de trem na ponte Bostonia foi o pior na história da Carolina do Norte. Especialistas culparam um homem que roubou parafusos e pregos da ponte para vender como sucata pelo acidente. Foi acusado e condenado por assassinato. Os espectadores deste canal sabem que vítimas de assassinato com frequência se comunicam do além. Com o passar dos anos, cada vez mais pessoas tiveram experiências com aparições fantasmagóricas perto da ponte. 50 anos após Patrício Reis, experiência com o homem das bagagens consciente do tempo, e no semi-aniversário do acidente, fãs do paranormal procuraram se reunir na e perto da ponte, esperando ter outra experiência mundial própria. Estou pronto para ver algo, Schnorr Johnson, de 14 anos, disse à Associated Press em 1991. Espero que um trem venha. Dezenas de caçadores de fantasmas fizeram o mesmo. Nos anos subsequentes ao semi-aniversário, as pessoas têm se aglomerado na ponte no dia 27 de agosto. Vendedores vendem camisetas e apitos de trem. Repórteres locais vêm cobrir a congregação. E como diz a música, é a festa do homem morto, quem poderia pedir mais?
E em 2010, dois desses festeiros eram Chris Kaiser, de 29 anos, e Emília, sua namorada, de 5 anos. Havia cerca de uma dúzia de pessoas. Na ponte, o Norfolk Southern surgiu na curva. Mas este trem não apitou no meio da noite. Provavelmente eles não ouviram o trem chegando até o último minuto, disse o capitão Darren Campbell ao Charlotte Observer. Cristóvão virou-se para ver o trem se aproximando. Ele empurrou Emília para fora do caminho. "Eu te amo", ele gritou para ela momentos antes do motor atingi-lo e jogá-lo no desfiladeiro abaixo. Emília foi levada de helicóptero a um hospital local e sobreviveu. Mas Chris não. Há muito tempo fã do paranormal, Chris costumava explorar cemitérios em busca de fantasmas. Sua mãe, Nancy, disse que ele até tentou gravá-los e conversar com eles. Ele acreditava na comunicação dos espíritos do além. Então a pergunta feita a Nancy por um repórter local foi: Cristóvão já tentou entrar em contato com sua mãe do outro lado? A resposta de Nancy foi: ainda não, mas eu não duvidaria dele. Semanas. Obrigado.